Pai do Senhor Jesus, povo lindo, Deus abençoe você, a sua casa, seus planos, seus projetos. Iniciando um videozinho para esse canal, né? Desde já deixa um like se você gostar do conteúdo. Aqui iremos abordar hoje um assunto muito legal. Eu creio que vai fortalecer também a tua fé, em nome de Jesus. Estamos por aqui, né? Me recuperando, nos recuperando, né? Porque não foi só eu que passei por momentos difíceis. Mas Deus é fiel para terminar a boa obra que Ele iniciou, né, na minha e na tua vida. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês hoje uma palavra maravilhosa, onde o Senhor fala no nosso coração, né? Deus, Ele é bom, né? E a sua benignidade dura para sempre. A fidelidade dEle conosco, meu irmão e minha irmã, nunca irá falhar, né? Deus, Ele é único, soberano, né? Onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, não há nada oculto diante do nosso Deus. E eu quero compartilhar com vocês uns versículos maravilhosos e conversar com vocês sobre esse assunto, um assunto tão maravilhoso, né? Que fala o meu coração e o teu coração. Vou baixar um pouquinho aqui, só um pouquinho, porque... Pronto, só um pouquinho. Ó, tô aqui com a minha Bíblia, né? E eu vou ler em Salmos 26. E a gente vai iniciar aqui, né? Eu vou ler a palavra do Senhor com vocês e depois a gente vai conversar sobre um assunto bem legal, tá bom? Ó, Salmos de Davi, o Salmo 27, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe-se que aqui, né, Davi fala, né, fala para Deus, Davi na sua angústia, né, ele fala, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? Ou seja, ele fala medo, né, dessa vez, e depois ele diz, o Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele fala duas vezes que teve medo. E aqui eu converso com vocês sobre um assunto bem legal, né? E eu quero desde já que vocês fiquem à vontade, né? Para deixar nos comentários se vocês concordam com o que eu vou estar conversando aqui com vocês. Ou se não também não discordam, né? Ou seja, se vocês não concordam, perdão, se você também não concorda com o que eu vou estar falando aqui com vocês. Bom, enfim, ter medo, né? Aqui o salmista, né? Ele fala que ele não tem medo, ou seja, ele não iria temer a nada, porque o Senhor Deus estava com ele, né? Muitas das vezes a gente passamos por situações nas nossas vidas onde essa palavra ela se torna bem maior do que a nossa fé. É isso mesmo que acontece. O medo ele se torna bem maior do que a nossa fé. E quando a gente percebe que realmente esse medo está sendo bem maior do que a nossa fé, a gente começa a oscilar, né? A gente começa a se desesperar. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê, né? E o medo é algo que eu acredito que você está pressentindo que algo de ruim possa acontecer. E o que é que acontece? Quando a gente tem medo, esse medo ele tenta nos paralisar, ele tenta nos parar, né? Ele tenta nos fazer, naquele momento, se desesperar. É isso que acontece. O medo, ele faz isso conosco, ele nos machuca, ele nos maltrata, o medo é uma palavra que você vê que a depressão, né?
A ansiedade, ela, todas as pessoas que infelizmente sofrem com isso, elas têm um certo medo, né? Um tipo de medo a diversas coisas ou até mesmo a uma única coisa. Mas enfim, o salmista diz aqui, ó, que Deus é a base para ele não temer, para ele não ter medo. Mas como cristãos, nós amamos a Deus, cremos em Deus, e o que é que acontece? Nós temos medo, passamos por medos, né? Passamos por situações que a gente tem medo. Mas mesmo com medo, ele não nos paralisa, ele nos faz passar adiante, né? Mesmo com medo, mesmo temendo, a gente sabe que tem um Deus Todo-Poderoso conosco e que a gente vai passar por aquele processo e a gente vai enfrentar, né? Mesmo sabendo que existe um certo medo ali dentro, a nossa fé nesse momento ela aumenta, né? Porque a gente tem fé de que nada de ruim vai acontecer, né? E o que é que acontece? Quando a gente exerce a nossa fé, no momento em que a gente está tendo medo, o medo ele se torna menor. E a gente passa por situações nas nossas vidas em que realmente o medo quer dominar. Ele quer tomar de conta dos nossos pensamentos, ele quer tomar todo o espaço, né, que a gente tem. E o que acontece? Quando nós exercemos a nossa fé nesse momento, é incrível como o medo ele se torna, né, algo tão simples e até mesmo banal. É isso que acontece. Bom, nesse processo de cirurgia, ter que ir para um hospital, passar por todo o processo que eu passei, eu tive muito medo. Foi uma das coisas que eu mais trabalhei na minha vida, né, que eu estou trabalhando durante esse período, como é que se diz, exercitar a minha fé no momento do medo. Eu estava com medo de tudo. Eu estava com medo da cirurgia, do processo cirúrgico, eu estava com medo dos efeitos colaterais da anestesia, eu estava com medo de pegar uma infecção, eu estava com medo de eu entrar numa depressão. Eu estava com muito medo. Estava. E não que eu não esteja com medo de muitas coisas que ainda está por vir, mas sim porque eu creio que Deus ele está na minha vida, ele está na tua vida. E a fé, né, ela se torna um pouco oscilante quando a gente está com esse medo, mas quando a gente começa a exercer ela, né, trabalhar ela, se apegar com Deus, orar, meditar na palavra do Senhor, o medo ele está ali, mas ele não consegue dominar toda a situação, né? Então, assim, para você ter ideia, como eu estava com medo, eu entrei no bloco cirúrgico chorando, né? Tinha muito medo. Mas Deus foi fiel, né? E é fiel para com a minha vida e para com a tua vida. Então, se você está aí, né, do outro lado, de repente você está com medo de algo, medo mesmo. Que eu falo medo, não é medo de coisas simples, que muitas das vezes é simples para mim, mas não é para você. Se você está aí do outro lado, né, de repente você está passando por uma situação difícil, você está com medo, né, creia em nome de Jesus que Deus é contigo, né, que Deus é bem maior do que esse medo. E Deus ele está aí dentro de você e vai te ajudar a passar por esse processo, né, sem nenhum dano, sem nenhuma perda, porque com Deus a gente não perde, com Deus a gente só ganha, a gente ganha. Até nos momentos difíceis, você aprende, você consegue extrair algo, né? E é isso, pessoal, Deus é bom, Deus é fiel na minha vida, na tua vida. Não tenha medo, né? Tenha fé, não tenha medo, tenha esperança, não tenha medo, tenha o temor do Espírito Santo dentro de ti. Isso vai ser um diferencial para você passar por
adversidades em que você, quando você passar, você vai observar e você vai dizer, puxa, consegui passar. Não pelas minhas forças, não pelos meus méritos, mas sim porque Deus, né, esteve sempre comigo à frente, guiando os meus passos, me orientando, me sustentando, né? Pois é, pessoal, estou eu aqui, agora processo de reabilitação, é isso que acontece, né? Porque eu estou aqui com um membrozinho e vai precisar de fazer fisioterapia, vai ser um processo difícil, eu sei, mas o medo, ele não pode ser maior do que a minha fé. Eu tenho fé que logo mais eu vou estar aqui voltando a gravar conteúdos com vocês, né? Dos meus afazeres, dos nossos vlogs, dos nossos devocionais também, né? Os devocionais dá para me fazer aqui na cama, mas os outros não dá, né? Lavando louça, arrumando a casa, e confesso, estou com muita saudade disso. Mas tudo há um propósito, né, de Deus nas nossas vidas. E eu louvo ao Senhor porque eu estou aqui com a minha família, sentindo o amor, o carinho dos meus filhos, do meu esposo, da minha mãe, dos meus líderes, né, pastorais, dos irmãos da minha congregação que também sofreram, lutaram, me ajudaram também nesse processo. E é sobre isso. O medo, ele não pode te dominar. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita, você crê. Então creia que o medo, ele é menor, né? E a sua fé, ela é bem maior, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, ó. E temos um encontro marcado até o próximo vídeo. Tchau!